Olá, meus queridos alunos. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de religião, não é? Então, nós iremos também fazer essa atividade, essa avaliação do terceiro bimestre e nós iremos abordar 3 assuntos, tá? Então, nós iremos abordar falando sobre a humildade, não é? E a soberba da vida, de acordo com o que nós estudamos no Salmo de número 131. Nós iremos também abordar o assunto sobre a seriedade do pecado. Foi um assunto que a gente conversou bastante, tanto com o exercício quanto em relação também às videoconferências, tá? E vamos também trabalhar com o quiz bíblico, né? O quiz da Bíblia, que foi lançado aí para vocês no dia 4 de agosto. Então, esses são os 3 assuntos que vocês estarão observando, relembrando, não é? Para essa avaliação que nós iremos fazer na próxima semana, tá certo? Então, só relembrando aqui um pouquinho, em relação ao Salmo 131, vocês têm um PDF que está aí abaixo, né, na nossa sala de aula aqui agora, abaixo dessas instruções, desse vídeo, tá? E ele vai falar exatamente sobre o Salmo, né, quando um Salmo escrito por Davi, quando Davi inicia dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, é um salmo curto, tem 3 versículos e tem algumas palavras aí destacadas, né? Soberbo, olhar altivo, nós vimos cada uma delas, né? O servo de Deus, ele não está à procura de coisas grandiosas para ele, né? Então, para estar diante de Deus, o que é necessário para estar diante de Deus? É necessário ter humildade. E a gente viu o que era humildade. Não é aquela questão daquela humildade como nós aprendemos, né, de maneira geral, mas o maior exemplo de humildade é Jesus Cristo, né, que deixou toda a sua glória e veio a esse mundo. Então, devemos também estar com o coração contente, humilde, no sentido reconhecendo quem nós somos e quem Deus é, reconhecendo o nosso pecado. Devemos também estar com o nosso coração contente, porque Deus tem dado tudo que é necessário para nossas vidas. E também devemos estar com o nosso coração confiante. Então, isso é o que o salmista expressa. E como é que nós sabemos isso? Através da oração, né? Se você estiver observando o PDF aí, vai estar falando sobre isso. Quanto mais confiamos em Deus, mais sinais de humildade ficam impressos na nossa vida. De quê? De que maneira? Prática, de forma prática, né? Então, humildade na oração, reconhecendo quem nós somos, nossos pecados, nossas falhas, reconhecendo que precisamos estar diante de Deus, né? E é por meio dela, da oração, que nós devemos e podemos cultivar a humildade diante de Deus. Porque se nós não estivermos orando, nós não estamos nos comunicando com Deus. Então, oração é a principal fonte de gratidão que o cristão tem, né, para com Deus. Então, resumidamente, a gente falou um pouquinho sobre isso. Nós também trabalhamos sobre a seriedade do pecado, e aí é um outro material que também está aí em PDF para vocês, tá? E nós vimos que o pecado é sério. E a gente falou sobre o pecado original, pecado que a doença, né, do pecado, entre aspas, é a que nós nascemos em pecado. Davi diz isso: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós vimos que o homem, né, no nosso PDF aí embaixo você também pode ver isso. O homem, ele era unido com Deus, mas houve um momento em que esse homem, né, na história da criação, o homem se separou, porque Deus é santo, santo, santo. Vimos que essa expressão santo, santo, santo demonstra a mais alta, né, digamos assim, a mais alta reverência a Deus. Ele é santo, santo, santo. Então, ele é separado. Diante de Deus não pode existir o pecado. Ele é justo, né? Ele é verdadeiro. Então, nós vimos sobre isso. Então, resumidamente, vimos que o homem é pecador depois que ele caiu, que ele desobedeceu a Deus, né? E não é em relação somente à comida, ao fruto que ele comeu, mas é a desobediência.
Vimos que houve um salário para isso, e o salário do pecado é a morte. Vimos que também a única coisa que nos une, não é, a Deus é a cruz de Cristo. Por isso que Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E apenas em Cristo nós podemos ter de volta esse caminho. Ele vai fazer a união entre nós e Deus, porque a Bíblia diz que ele é mediador entre Deus e os homens. Então, de certa forma, a gente está revisando um pouco aqui do assunto que nós já vimos, né? E a santidade de Deus é mais do que a sua perfeição, né? Ela é, de fato, a transcendência. A santidade de Deus, ela mostra quem Deus é de fato. E nós vimos que após o pecado, né, o homem, ele morre e Deus, ele continua sendo Deus, né? Se eu e você deixar de acreditar em Deus, Deus não vai mudar, ele vai continuar sendo Deus. Então nós vimos também sobre essa questão da seriedade do pecado. Por que o pecado é tão sério? Porque o pecado ofende a santidade de Deus. O pecado, né, é algo que Deus não criou. O pecado é a desobediência. A desobediência é o confronto entre que Deus é o afrontamento do homem para com Deus, né? Então só é você pensar um pouquinho quando seu pai ou sua mãe te dá um direcionamento, uma ordem, e você escolhe não fazer aquilo, você escolhe fazer exatamente o contrário, o oposto do que ele disse. O que é isso? Você está afrontando. E do outro lado, como pai, imagine como fica o coração desse pai, né, sabendo o que é o melhor para você, sabendo o que é certo, e aí você afronta, né? Então, isso ainda é um pequeno exemplo que a gente pode dar aqui em relação a o que o homem fez quando ele pecou. Vimos que esse homem pecando, não é só ele que pecou, mas veja, todos pecaram, porque todos nós somos descendentes de um único homem. Quando estou falando homem, é Adão, né? Adão e Eva. Então, as iniquidades fazem a separação entre nós e Deus. E nós somos pecadores? Sim. Por que podemos dizer isso? Porque a Bíblia diz isso. Diz que todos pecaram. Todos nós. Se nós não reconhecemos isso, a gente não vai conseguir reconhecer exatamente o caminho da humildade. A gente vai se achar sempre que diante de Deus, né, nós somos boas pessoas, merecemos o céu. E aí a gente entra exatamente em um contexto, né, que o Evangelho não prega. Ele prega, na verdade, que nós somos miseráveis homens pecadores, é isso que Jesus nos ensinou, e precisamos do Senhor. Isso é o mais importante. Então, isso aí a gente viu também, nós vimos ali naquele momento. E por fim, só fechando aqui, o quiz bíblico, né? O desafio bíblico que eu lancei para vocês, que é falando exatamente sobre algumas perguntas. Tem também curiosidade sobre a Bíblia nessa mesma atividade, ela está no dia 4 de agosto. Só você olhar aí na sala de aula. E no quiz bíblico vai perguntar em quais línguas a Bíblia foi escrita, os originais. Então é uma pergunta interessante aí, né, para a gente relembrar. Onde se encontra o menor versículo da Bíblia? A terceira questão foi qual é o maior capítulo da Bíblia. Vimos também a questão de quantos livros tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento. O que é um discípulo, o que é um apóstolo, não é? E a Bíblia, ela é o livro, né, mais lido no mundo. Vimos também que ela não é o livro mais praticado, porque senão seria muito diferente, mas é o livro mais lido. A Bíblia é o livro que transforma a vida. Se você pegar qualquer livro, qualquer best-seller é um tipo de livro onde muitas pessoas leem, né, até mundialmente. Mas claro que pessoas são engajadas, pessoas são ajudadas, apoiadas, existem muitos livros de autoajuda que fazem isso, mas a Bíblia é um livro diferente. Ao longo dos séculos, ela nunca mudou, a Bíblia é imutável. De capa a capa, ela continua sendo a mesma. Ela obedece a mesma linha dos originais. A Bíblia, ela transforma vidas e corações. Então, ela é um livro especial. Então, vimos também um pouquinho sobre isso. Então, sobre esses assuntos é o que nós iremos tratar exatamente na nossa avaliação, tá? Aqui um resumão para você. Então, sendo bem objetivo, estudem
Dê uma revisada aí além desse vídeo, tá? Sobre humildade, e aí o Salmo 131, está o PDF aí para vocês. A seriedade do pecado e, por fim, o quiz bíblico. Seriam esses 3 assuntos que a gente vai trabalhar ali na avaliação, tá bom? Forte abraço para todos e até lá.